A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos mais um pequeno estudo. Como era a aparência de Jesus? Eu sei que a Igreja Católica, né? Principalmente aí os da Igreja Católica e os católicos aí vai contra o que eu vou falar aqui agora. Por quê? Porque eles imaginam um Jesus europeu, um Jesus cabeludo, cabelo liso, cor clara, olhos azuis ou verde, cabelo castanho claro ou loiro, né? Imagina um Jesus muito lindo, mas lindo mesmo. Mas a Bíblia não fala nada disso, tá certo? Isso apenas foi uma imaginação de um ser humano que fez esse quadro, e a Igreja Católica aí mostra, né, esse Jesus aí lindo, né? Não estou falando que Jesus é lindo, não é lindo, mas eu falo assim, que tem nada a ver com esse Jesus europeu, porque se a gente for olhar, meus irmãos, a região de Jesus ali, quando Jesus nasceu ali, na época de Maria, José, era ali entre a Ásia e a África, tá certo? Se você for olhar no mapa ali, é entre a Ásia e a África ali, correto? Então provavelmente Jesus era um africano, tá certo? Mas vamos lá. Ninguém sabe exatamente como era a aparência de Jesus, já que a Bíblia não descreve como ele era. Isso indica que a aparência dele não é a coisa mais importante. Mas a Bíblia nos dá uma ideia de como Jesus era. Sua característica: Jesus era judeu e provavelmente tinha característica do povo da sua mãe. De acordo com Hebreus capítulo 7, versículo 14, diz assim: pois é bem claro que nosso Senhor era descendente de Judá, da tribo de Judá. Mas Moisés não disse nada sobre os sacerdotes virem daquela tribo. Pelo visto, Jesus não era muito diferente dos outros. Tanto que certa vez ele viajou secretamente da Galiléia para Jerusalém e não foi reconhecido. Veja bem, se fosse um cara assim que destacava, como nesse quadro que eu estou falando aí, que foi pintado Jesus europeu, então quando ele chegasse todo mundo ia saber, mas ele foi discretamente, né, de Galiléia para Jerusalém. De acordo com João capítulo 7, versículo 10 e o versículo 11, diz assim: mas depois que os seus irmãos subiram para a festividade, ele também subiu, não abertamente, mas em segredo. Por isso os judeus começaram a procurá-lo na festividade e a dizer: onde está aquele homem? Então veja bem, ninguém sabia, né? E ele não era assim tão belo, tão destacado para todo mundo aí saber quem era o Jesus. Então era normal, uma pessoa normal como qualquer um, tá certo? A aparência de Jesus não se destacava nem entre os seus discípulos. Prova disso é que Judas Iscariotes teve que identificar Jesus no meio de uma multidão, e que mostra que ele era parecido com as outras pessoas. De acordo com Mateus, capítulo 26, versículo de 47 a 49, diz assim: naquele momento, enquanto ele ainda falava, aproximou-se Judas, um dos 12, e com ele uma grande multidão, com espadas e bastões. Eles tinham sido enviados pelos principais sacerdotes e pelo ancião do povo. O traidor havia lhes dado um sinal dizendo: aquele que eu beijar é ele, prendam-no. E dirigindo-se diretamente a Jesus, disse: olá, Rabi, e o beijou ternamente. Então, primeiramente aqui, né, que a gente vê aqui a sua característica, então era a pessoa normal, tá certo? Não se destacava no meio da multidão. Então, aquele quadro ali, europeu ali, de Jesus ali, europeu ali, cabeludo, cabelo liso, de olhos azuis, verdes, para destacar, nada disso, tá certo? Aquele é apenas uma visão de uma certa pessoa, tá certo? Cabelo. Provavelmente Jesus não tinha cabelo comprido, porque a Bíblia diz que ter cabelo comprido
é uma desonra para o homem. Isso eu posso comprovar em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1 Coríntios capítulo 11, versículo 14. Barbas, Jesus tinha barba, ele seguia a lei judaica, que proibia os homens de aparar a barba, de forma a desfigurá-la. Levítico 19, 27, diz assim: não raspem o cabelo dos lados da cabeça, nem aparem a barba, de forma a desfigurá-la. Gálatas 4:4 diz assim: mas quando se completou o tempo, Deus enviou o seu filho, que nasceu de uma mulher e estava debaixo da lei. Então, Jesus estava debaixo da lei, meu irmão. Então, a lei mandava que a barba tinha que ser aparada. É proibido os homens de aparar, quer dizer, desculpa. A barba não poderia ser aparada, de forma a desfigurá-la, tá certo? Além disso, a Bíblia também fala da barba de Jesus, numa profecia sobre o sofrimento que ele passaria. Isaías capítulo 50, versículo 6. Diz assim: ofereci as minhas costas aos que me golpeavam, e o meu rosto aos que arrancavam a minha barba. Mas escondi o rosto das humilhações, dos cuspes. E voltando lá no cabelo, lá, né? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 14, diz assim: não lhes ensina a própria natureza de ter cabelo comprido. É uma desonra para o homem. Então é bíblico, meus irmãos. Então a Bíblia aqui fala de um homem normal, cabelo cortado, uma barba para, né, ser aparada, mas não desfigurá-la, né? De forma a desfigurá-la. O corpo, tudo indica que Jesus era forte fisicamente. Durante seu ministério, ele viajou vários quilômetros a pé. Em 2 ocasiões, ele foi até o templo e derrubou as mesas dos vendedores que estavam ali. Outra vez, ele expulsou com um chicote de corda os animais que estavam sendo vendidos no templo, de acordo aí com Lucas capítulo 19, versículo 45 ao 46, João capítulo 2, versículo de 14 a 15, Mateus capítulo 9, versículo 35. Uma enciclopédia diz: a inteira narrativa dos evangelhos indica que Jesus era forte e tinha uma boa saúde física, tá certo? A expressão faciais. Jesus era amoroso e se importava com as pessoas. Com certeza, as expressões faciais dele mostravam isso. Mateus capítulo 11, versículo 28 e o versículo 29. Pessoas de todo tipo iam até ele para ser consolados e pedir ajuda. Lucas capítulo 5, versículo 12, versículo 13, capítulo 7, versículo 37, 38. Até as crianças gostavam de ficar perto de Jesus, conforme Mateus 19, versículo de 13 a 15, e Marcos capítulo 9, versículo de 35 a 37. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer é que, biblicamente falando, né, Jesus é apenas uma pessoa normal, tá certo? Não aquele Jesus europeu, né, que a gente vê aí nos quadros, aí, nas imagens aí, tá certo? Voltando lá, Marcos capítulo 9, versículo 35 e 37, diz assim: então ele se sentou, chamou os 12 e lhe disse: se alguém quer ser o primeiro, tem de ser o último de todos e servo de todos. Então ele pegou uma criancinha e a colocou no meio deles, pôs os braços em volta dela e lhe disse:
Quem recebe uma dessas criancinhas é meu nome. Recebe também a mim, a quem me recebe. Recebe não só a mim, mas também aquele que me enviou. Então, né, Jesus, as expressões faciais. Então, Jesus aí era bem querido, né? Uma pessoa bem querida, tá certo? Fica na paz, meus irmãos.